esse vídeo aqui para auxiliar alunos na resolução do cofator ou do menor complementar de uma matriz quadrada, certo? Vamos lá. Esse cofator nada mais é do que o valor do determinante quando eu elimino dessa matriz qualquer, sendo ela quadrada, uma linha e uma coluna, dependendo do cofator do termo que eu estou procurando. Deixa eu dar um exemplo prático que vai dar certo. Olha só. O exemplo, vou partir para o exemplo primeiro. Eu estou procurando o cofator do elemento A11 dessa matriz aqui, certo? Mas primeiro, quem seria o termo A11 dessa matriz aqui? Ele é o número que está na linha 1 e na coluna 1, ou seja, ele está na linha 1 e na coluna 1. Esse número é o número 1. Beleza. O que eu faço para encontrar o cofator desse número? Eu elimino a linha e a coluna onde está esse cara, certo? Se eu elimino a linha e a coluna onde ele está, vai sobrar um outro pedaço dessa matriz, vai sobrar um subconjunto aqui, certo? Formado por, como eu eliminei isso aqui não existe mais. Fica 3, 1, 2, 1. Então, 3, 1, 2, 1. O cofator nada mais é do que o valor do determinante agora. Por quê? Eu já eliminei a linha e a coluna onde estava o termo A11. Então, o determinante, acho que a gente sabe fazer, né? Que é diagonal principal menos diagonal secundária. Ou seja, fica 3 vezes 1, que dá 3, menos 2 vezes 1, que dá 2. Ou seja, 1. O que é que significa isso? Que o cofator do termo A11 é igual a 1. Beleza? Vamos lá. Exemplo 2. Cofator do termo A13 da matriz 2, 0, 4, menos 1, 1, 1, 2, 3 e 1. Beleza. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Tenho que identificar quem é esse termo A13. Quem é o termo A13? É o que está na linha 1 e na coluna 3. Então, bora ver, ó. Linha 1, coluna 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, esse cara é o número 4, certo? Para que eu encontre o cofator desse número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a linha onde está esse número 4 e tenho que eliminar a coluna onde está esse número 4, certo? Eliminei linha, eliminei coluna, o que vai acontecer? Eu vou fazer um determinante do que sobrar aqui, que é menos 1 e 1, 2 e 3, certo? Como é que eu faço isso aqui? Determinante 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vamos lá. Diagonal principal. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Por quê? 3 vezes 1, 3. Positivo vezes negativo, negativo. Menos diagonal secundária. 2 vezes 1, 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 5. O que é que significa isso? Que o cofator do termo A13 é menos 5, certo? Só que não é só isso. Tem uma questão aqui também, uma questão bastante importante, inclusive, que é a questão do jogo de sinal, certo? Que é o sinal desse cofator. E o sinal desse cofator vai depender da posição de linha e da posição de coluna em que esse cara tá. Por exemplo, aqui, ó. A regra do sinal do cofator é essa daqui, ó, menos 1 vezes i mais j vezes o cofator do número. Ok, o cofator a gente já sabe encontrar. Eu encontro o termo, elimino a linha, elimino a coluna, tiro o determinante do que sobrar. Esse valor será o do cofator, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Esse menos 1 elevado a i mais j, ele determina se eu troco o sinal do número ou se eu mantenho o sinal do número. Deixa eu explicar. Vamos lá. Sendo o i a posição de linha, sendo o j a posição de coluna, se a soma da linha com a coluna for um número par, você mantém o sinal do cofator. Como assim mantém o sinal? Primeiro você faz aquela resolução, elimina linha e coluna de determinante. Beleza, você encontra um número, seja ele positivo ou seja ele negativo. Se você fez a soma do número da linha com o número da coluna e o número for o número par, você mantém o sinal do número que você encontrou fazendo aquele processo, certo? Agora, se a soma da linha, do número da linha com o número da coluna for o número ímpar, você troca o sinal do carinha que você encontrou no processo,
certo? Melhor do que falar, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer só mais esses dois aqui para a gente poder entender a regra do sinal e o cofator de um modo geral. Então, bora ver, ó. Cofator do termo A22. Quem é o termo A22? É o que está na linha 2 e na coluna 2. Então, ó, linha 1, linha 2. Então, ele está aqui. Coluna 2, coluna 1, coluna 2. Então, a linha 2, coluna 2. Este número é o número 0. O que eu faço? Elimino a linha onde está o 0 e elimino a coluna onde está o 0. Ok? Então, o que vai acontecer? Vai sobrar aqui uma mini matriz, né? Uma submatriz aqui. 1, 1, 2, 4. Então, fica 1, 1, 2 e 4. Tiro o determinante, certo? 1 vezes 4 menos 2 vezes 1. Isso daqui vai ser igual a 2. Certo? Agora eu só vou verificar se eu troco o sinal desse 2 ou se eu mantenho o sinal desse 2. Por quê? Depende, ó. Sabendo que esse primeiro valor aqui é o que corresponde a I, é a posição de linha. E que esse J corresponde ao segundo valor, que é a posição de coluna. Vamos pensar aqui, ó. Se o I, nesse caso aqui, é 2, e se o J também é 2, 2 mais 2 aqui vai ser 4. 4 é um número par. Se eu tenho essa soma dando um número par, quer dizer que esse sinal aqui vai se manter. Eu não vou trocar. Então, ó, o cofator do termo A22 é o 2. Por que é o 2 e não o menos 2? Porque a soma aqui, ó, I mais J, linha mais coluna, dá um número par. E se der um número par, eu mantenho o sinal aqui. Eu não mexo no sinal. Então, cofator igual a 2. Certo? Vou fazer agora um exemplo aqui em que eu troco o sinal para vocês verem que dá certo também, tá bom? Só para vocês terem uma noção aí. Tá, vamos lá. Cofator do termo A12. Primeiro, quem é o termo A12? É o que está na linha 1 e na coluna 2. Então, ó, linha 1, coluna 2. Então, esse cara é o 2. O que eu faço para achar o cofator desse número? Elimino a linha e a coluna onde esse cara está. Eliminei. O que eu faço? Faz uma mini matriz com o que sobrar e tira o determinante dela, certo? Então, ó, fica 0 e 1, 8 e 1, ok? Então, fica diagonal principal, 0 vezes 1, 0, menos diagonal secundária, vai dar 8. Isso daqui vai ser igual a menos 8. Entretanto, eu vou ter que observar se esse sinal eu mantenho ou se eu troco, certo? Esse sinal aqui depende do quê? Da soma de I mais J. Se a posição de linha é 1 e se a posição de coluna é 2, 1 mais 2 é 3. 3 é um número ímpar. E aí, como diz a regra, se eu tenho a soma de I mais J, um número ímpar, eu devo trocar o sinal desse cofator. Ou seja, se o resultado aqui deu menos 8 e eu tenho que trocar, então isso significa o seguinte, que o cofator do A12 é 8, positivo. Por quê? I mais J sendo um número ímpar, troca o sinal. Aqui era negativo, eu troquei e ficou positivo.